Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Bom, inicialmente, e como de costume, gostaria de desejar a todos um dia abençoado, que estejam na graça de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no coração. E que todos tenham tido um Feliz Natal, um Natal abençoado, e sempre lembrando do motivo desse dia, né? Que é a lembrança do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje vamos ler uma parábola, né? Eu gosto muito de parábolas, porque uma parábola às vezes tem diversas lições que a gente pode tirar de uma apenas, né? E pela sabedoria divina, pela infinita sabedoria de Deus, Jesus nos brindou, nos presenteou com muitas delas na Bíblia, né? E graças a elas a gente pode tirar muitas lições. Hoje a gente vai ler uma delas, que é a parábola da ovelha perdida. Muita gente já deve conhecer essa parábola, é uma parábola muito conhecida no meio da igreja, mas assim mesmo eu quero falar um pouco sobre a minha interpretação, sobre a lição que o Espírito Santo me deu para hoje, amém? Então quem tiver a Bíblia em mãos, por favor abra em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém, amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a pôs sobre os seus ombros, gostoso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por aqui, amém? O que essa parábola tem a nos ensinar, né? Primeiramente, vamos falar um pouco do contexto dessa parábola, né? Jesus estava ali entre pecadores, entre publicanos. Publicanos, para quem não conhece a palavra, são coletores de impostos. E eles não eram bem vistos na época de Jesus, né? Eles eram vistos com desconfiança. Eles acreditavam que eles eram desonestos com o dinheiro coletado, né? Enfim, eles eram pessoas que moralmente eles não eram bem vistos pelos outros, né? Assim como hoje ainda os nossos políticos não são bem vistos por nós, e a gente sempre tem desconfiança daqueles o que eles vão fazer com nossos impostos, não é verdade? Então, na época era igualmente assim. Então, conviver com coletor de impostos não era aceitável para alguém que tinha moral, enfim, que era bem visto na sociedade, né? E os fariseus e escribas, né? Os fariseus, para quem não sabe, eram considerados os guardiões das tradições judaicas da época, né? Só que muitas vezes eles davam mais importância às questões teóricas do que a prática, né? Do que realmente botar em prática o que Deus quer, né? Então por isso que eles questionam Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sabiamente, conta essa parábola para eles, né? E o que quer dizer? Que é muito fácil, né, a gente que é da igreja, conviver só com os membros da igreja, pregar a palavra só para quem já conhece a palavra, né? Enfim, conviver só com aquelas pessoas que já estão no caminho de Deus. É muito fácil e cômodo, né? Então Jesus faz essa crítica com eles, né? É muito fácil os fariseus fazer isso, assim como nós hoje em dia. Mas o que alegra o reino dos céus, o que é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, é que a gente saia dessa bolha, né? E que a gente saia dessa bolha
e vá pregar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, para aquelas pessoas que estão em pecado, né? Não é à toa que Jesus Cristo levava a palavra para prostitutas, para pecadores de outros pecados, enfim, né? Ele quer que a gente leve a palavra para essas outras pessoas que não já estão na igreja, que a gente saia nessa bolha que a gente criou, né? E vá pregar para quem realmente precisa, né? Jesus reforça essa ideia em Lucas, capítulo 6, versículo 32. E se amartes aos outros que vos amam, que recompensa tereis? Né? É muito fácil tu amar só aquelas pessoas que te amam já, tu pregar para as pessoas que já sabem a palavra, do que tu amar e levar a palavra para pessoas que estão em pecado, pessoas que estão afastadas da palavra de nosso Jesus Cristo. Né? Que recompensa a gente vai ter se a gente ficar só dentro da igreja, né? A missão, a obra da igreja, ela deve ser feita fora dela. Né? Não estou aqui querendo dizer que não é importante a gente ir na igreja, orar e se reunir com os nossos irmãos de fé. Não, é muito importante, é extremamente importante, mas que não deve se limitar apenas dentro da igreja. A pessoa deve ir atrás das pessoas que estão em pecado para tentar salvar essas almas. Né? Como diz Jesus no capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? Então, se a gente conseguir salvar uma alma pecadora e trazer ela de volta para o caminho de Deus, já vale muito mais do que a gente ficar eternamente dentro da bolha e pregando e falando somente para aquelas pessoas que já conhecem e já estão no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Eu espero que essa palavra tenha sido útil, né? Como de costume. Eu peço que se inscrevam no canal, que dê um like ou dislike. E se vocês por acaso encontraram uma interpretação diferente dessa parábola e queiram compartilhar com os demais, né, por favor comentem, explanem a sua interpretação aqui nos comentários, que certamente vai ser muito útil para as pessoas e para nós mesmos aqui do vídeo, né, aqui do canal. Novas interpretações dessa parábola. Bom, fique com Deus, tenha um dia agraciado, né? E até a próxima, amém?